Boa noite, voltamos mais uma vez para mantê-lo atualizado sobre os últimos acontecimentos que decorreram na Assembleia Nacional. O programa O Parlamento de hoje vai mostrar-lhe o resumo do que aconteceu na reunião plenária solene de abertura da primeira sessão legislativa da 4ª Legislatura, realizada na passada segunda-feira, 16 de outubro. Por isso, mantenha-se aí para acompanhar o que preparamos para si. Temos a honra de anunciar a entrada neste hemiciclo de Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola. O Presidente da República, João Lourenço, esteve na Assembleia Nacional na cerimónia de abertura do primeiro ano parlamentar da 4ª Legislatura, onde dirigiu ao país a sua primeira mensagem sobre o Estado da Nação após as eleições realizadas a 23 de agosto do ano em curso. Confira o essencial da mensagem do Presidente da República. O presente ano parlamentar será, sem dúvida, repleto de desafios concernentes à aprovação de leis para o benefício do cidadão. Linhas orientadoras foram apresentadas ao Parlamento pelo Presidente da República, João Lourenço, no seu discurso sobre o Estado da Nação. É importante assegurar que o Estado esteja mais próximo dos cidadãos. Penso que a Assembleia Nacional, enquanto Casa da Democracia, deve ser a sede do debate com a escutação da sociedade civil. Passar as autarquias locais do texto constitucional para a realidade dos factos é um dos desafios lançados ao Parlamento pelo Presidente da República, João Lourenço. Deputados afirmam que estão expectantes para a efetivação dos planos preconizados pelo Presidente da República. Nós pensamos que os temas candentes que devem ser destacados são, acima de tudo, o fortalecimento das instituições, que é fundamental, também a institucionalização das eleições autárquicas. Como se sabe, antes do fim da passada legislatura, portanto, foi aprovada uma lei de bases sobre esse assunto, e o facto de se pensar o mais rápido possível tirar deste papel para a execução real, para que as eleições autárquicas, as autarquias consigam então de forma direta e célere resolver os problemas da população, é um ponto que deve ser bem seguido. Os deputados devem ter a coragem e a possibilidade de fiscalizar estas declarações para que elas sejam mesmo execuíveis. No seu discurso sobre o Estado da Nação, João Lourenço lançou um outro repto à Casa da Democracia: a aprovação do novo Código Penal e o Código do Processo Penal. Em resposta aos parlamentares, dizem que irão trabalhar afincadamente para que neste primeiro ano legislativo a aprovação destas leis possam ser efetivadas. Nós temos que continuar a tratar de dossiês que são fundamentais para o desenvolvimento do nosso país. Estou a lembrar-me aqui do Código Penal, que é uma lei bastante importante que vai regular determinados aspectos no âmbito da justiça, no âmbito também da diversificação da economia. Vamos ter que tratar de várias leis neste sentido, porque estamos todos convencidos que o país tem que caminhar para a senda do desenvolvimento. Temos que ir de encontro às aspirações dos angolanos, portanto nós devemos trabalhar no sentido de aprovarmos leis que contribuam para corrigirmos determinadas situações no nosso país em várias áreas. O chefe de Estado também referiu que ainda na presente legislatura o Executivo vai submeter à aprovação da Assembleia Nacional a Lei da Concorrência, com o intuito de remover as imperfeições existentes no mercado e neutralizar a ação negativa dos monopólios. No domínio econômico, prevemos a adoção de incentivos fiscais para as empresas que decidam investir no interior do país, particularmente as que promoverem a articulação entre a cidade e o campo,
contribuindo para a redução das assimetrias regionais e da pobreza e para o aumento do emprego e do rendimento das famílias no meio rural. Vamos, igualmente, estabelecer um quadro legal facilitador da criação e funcionamento das empresas privadas, criando um ambiente mais favorável que promova e defenda a livre iniciativa, a competitividade e a sã concorrência, com vista a salvaguardar a salutar defesa dos consumidores. Para a administração pública, João Lourenço tem na forja a aprovação de vários projetos-leis que com certeza vão atribuir para a descentralização dos serviços prestados pelo setor. Precisamos de uma administração pública mais eficiente. Estamos apostados em investir na qualificação e dignificação dos funcionários públicos, através de um investimento sério na sua capacitação e motivação profissional, atraindo jovens quadros e assegurando remunerações justas em função do desempenho. Os serviços existem para servir os cidadãos e as chefias têm de passar a ser responsabilizadas pelo desempenho dos seus subordinados. Daremos continuidade ao processo de modernização da administração pública, com um conjunto de medidas visando a simplificação dos procedimentos administrativos e a redução dos custos a incorrer pelos cidadãos e pelas empresas. Projetos de leis que irão reforçar o regulamento da ação das igrejas serão desenvolvidos pelo Executivo e encaminhados à Assembleia Nacional ainda neste ano legislativo. As igrejas são importantes parceiros do Estado, sobretudo quando cumprem o seu papel espiritual e social. Devemos estudar as medidas necessárias para impedir que certas denominações e seitas religiosas confundam fé com negócio e atividade espiritual e social com atividade empresarial. Os projetos de lei de liberdade de religião, crença e culto e da Lei de Bases dos Museus vão também, neste ano legislativo, ser encaminhados à Assembleia Nacional. Disponibilidade e empenho são elementos que os parlamentares vão imprimir para a aprovação dos referidos projetos de lei. Temos muito trabalho pela frente. Achamos, tal como ele disse, ter uma governação inclusiva, em que todos sejam participantes, né, para que o trabalho final, que é resolver os problemas da população, de facto, seja concretizado. Agora vamos ver como naturalmente implementar e fazer com que elas realmente resultem em benefício de todos nós. A tradicional mensagem sobre o Estado da Nação que o Presidente da República, João Lourenço, dirigiu ao país pela primeira vez gerou reações dos deputados, de membros do Executivo, diplomatas e de membros da sociedade civil que acompanharam o arranque da primeira sessão legislativa da 4ª legislatura da Assembleia Nacional. Veja alguns extratos. Temos que trabalhar muito. Temos que ter um setor atuante. As recomendações foram para além das medidas necessárias para melhorar as condições de saúde dos angolanos. Nós temos que fazer um combate cerrado às más práticas. Os desafios foram delineados pelo Sr. Presidente da República. Incumbe-nos a nós tentar executá-lo, portanto, corresponder às expectativas que foram criadas a partir de hoje com o discurso do Estado da Nação. A nossa obrigação é trabalhar para que na presente legislatura consigamos ver concretizado o princípio da descentralização administrativa e a institucionalização das autarquias locais. Vai no sentido de aperfeiçoar o sistema de justiça em toda a sua cadeia, né? No sentido de que as leis que existem possam ser aplicadas e aqueles que prevaricarem ou aqueles que não cumprirem a lei possam ser responsabilizados. Fez referência nos mais importantes pontos que a sociedade muito precisa. Primeiro, acabar com a burocracia, combater a anarquia, a corrupção e uma fiscalização intensiva em todos os escalões.
Ainda na cerimónia solene de abertura da primeira sessão legislativa da 4ª legislatura, o Presidente da Assembleia Nacional, Fernando Piedade Dias dos Santos, apelou aos deputados um espírito de abertura no diálogo e concertação de ideias por forma a elevar o debate político na Casa da Democracia. Antes de proferir o discurso de abertura do início do ano parlamentar, o Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, deu as boas-vindas em nome do povo angolano e dos deputados a João Manuel Gonçalves Lourenço na sua vinda pela primeira vez ao Parlamento nas vestes de Presidente da República. A sua eleição ao mais alto cargo da nação é para nós, deputados da Assembleia Nacional, uma honra e motivo de orgulho e de satisfação, tendo em conta o tempo em que Vossa Excelência foi um dos membros ativos desta Casa e um dos seus mais prestigiados dirigentes. Por isso, o recebemos de braços abertos, desejando-lhe muitos sucessos na sua nobre e difícil missão. No discurso, Fernando da Piedade Dias dos Santos afirmou que a presente legislatura vai exigir outra postura dos deputados para encarar com serenidade os desafios do Estado, que é a realização dos nobres interesses do povo angolano. A legislatura que agora se inicia é inequivocamente fruto de mais um passo para a consolidação da nossa jovem democracia. Exigirá de todos os deputados um espírito de abertura para o diálogo e a concertação, fundamentais para o aprofundamento da confiança e crença no nosso processo político. Neste contexto, a promoção e a defesa da democracia ocupam um lugar central no mandato do nosso Parlamento, porque é cada vez mais consensual reconhecer a democracia como um valor universal, pois não pertence a nenhum país ou a uma região em particular. No domínio da produção legislativa, o destaque recai para aprovação nesta legislatura do Código do Processo Penal, o Código da Família e o pacote legislativo das autarquias locais. No domínio da produção legislativa, sendo a Assembleia Nacional um órgão de soberania e um espaço privilegiado por excelência, onde as grandes questões do país são debatidas e convertidas em leis, a nossa meta será sempre a superação das anteriores legislaturas em qualidade e quantidade. Assim sendo, apreciaremos diplomas de extrema relevância, com destaque para o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código da Família, o pacote legislativo sobre as autarquias locais e a Lei Orgânica da Assembleia Nacional. Quanto às relações interparlamentares, o Presidente da Assembleia Nacional defendeu o reforço dos grupos de amizade e solidariedade e a contínua cooperação com outros parlamentos, em especial os de países vizinhos. No plano das relações interparlamentares, o nosso compromisso é continuar a trabalhar com mais afinco nos fóruns parlamentares de que o nosso Parlamento é parte, promovendo a democracia, a paz e a segurança internacionais, o desenvolvimento sustentável, a promoção da igualdade do género, bem como a resolução pacífica de conflitos pela via do diálogo. Por outro lado, será igualmente dada a continuidade na constituição dos grupos de amizade e de solidariedade para dinamizar as relações de amizade e cooperação interparlamentares com os demais parlamentos, em especial com os parlamentos dos países vizinhos. Por fim, Fernando da Piedade Dias dos Santos não deixou de manifestar o interesse da Casa das Leis em aprofundar a cooperação institucional com o Executivo para a concretização do bem comum. A Assembleia Nacional, órgão representativo do povo angolano, na persecução dos mais altos interesses do Estado e no âmbito da cooperação e coordenação institucional,
reitera a sua inteira disposição para prestar a colaboração necessária e, conjuntamente com os demais órgãos de soberania, trabalhar de forma firme, com vista a encontrar soluções mais eficazes para os problemas do país. As variadas reações ao discurso proferido por Fernando da Piedade Dias dos Santos fizeram-se sentir no Parlamento. Veja. Relativamente à fiscalização, este é já um problema que tem a ver com a Constituição e os poderes do Poder Executivo, a sua relação com o Parlamento. As promessas feitas aqui, hoje, só serão cumpridas com fiscalização parlamentar. Não tenha disso, nenhuma dúvida. Só há boa governação onde há fiscalização. O povo precisa da saúde, precisa de saneamento básico, precisa de água potável, precisa de energia elétrica. Se isso realmente for concretizado, então o angolano poderá ter o mínimo que realmente almeja. Tudo é possível, desde que tenha vontade. No geral, tudo o que ele disse foi importante. Portanto, eu não vou separar uma coisa da outra. João Manuel Gonçalves Lourenço retornou ao Parlamento, desta vez na condição de Presidente da República. Mas antes desempenhou várias funções nesta magna Casa das Leis. Vamos relembrar o percurso do estadista na Assembleia Nacional já a seguir. Já dizia o velho ditado popular, o bom filho à casa torna, e João Lourenço é exemplo disso mesmo. 3 anos depois, regressa à casa que já bem conhece. É com prazer que volto a estar nesta Casa das Leis, onde durante vários anos assumi as funções de deputado, de presidente do grupo parlamentar do MPLA e de primeiro vice-presidente do Parlamento. É verdade, se recuarmos no tempo até 1984, vamos conhecer um homem que, ainda na então Assembleia do Povo, dedicou 8 anos de sua vida a este órgão de soberania, momentos que muitos ainda guardam na memória. Um homem que conhece, em primeiro lugar, conhece bem a casa, certamente vem para, agora na veste de chefe de Estado, é um conhecedor da realidade do nosso país. Antes de ser escolhido por José Eduardo Santos como seu segundo homem no partido maioritário no Congresso de agosto do ano passado e 5 meses depois como seu sucessor à presidência da República, João Lourenço teve uma longa travessia a percorrer. Nós vamos assistir a um antigo dirigente desta casa, mas desta vez nas vestes do presidente da República. E melhor do que ninguém, é ele que conhece as vicissitudes desta casa. Só o facto de ser militar dá-nos logo, digamos, a sensação que vai, de facto, impor uma certa disciplina, organização e fazer funcionar cada vez mais o país. Verificar que um dos nossos hoje é o mais alto magistrado do país. E, portanto, é com muita expectativa e com muito regozijo que vemos ele regressar à casa hoje. O novo inquilino do Palácio da Cidade Alta é uma figura histórica com grande conhecimento político e, ao longo da sua trajetória, sempre esteve pronto para assumir responsabilidades. Foi assim que, na sua passagem pela Assembleia Nacional, ocupou várias posições, tendo estado já nas funções de Presidente da Comissão Constitucional, membro da Comissão Permanente, Presidente do Grupo Parlamentar do MPLA, bem como Vice-Presidente da Casa das Leis. O presidente João Lourenço já foi deputado, teve muitos anos nesta casa e desenvolveu o seu papel enquanto primeiro vice-presidente durante algum tempo. Efetivamente é um orgulho, motivo de orgulho e satisfação. Um momento histórico. Uma pessoa que já esteve nessa casa como vice-presidente da Assembleia Nacional e hoje vai discursar nas vestes do Presidente da República. Pensamos que conhece bem as coisas, conhece bem como isso funciona. Eu espero que para quem desempenhou as suas funções como dirigente da Assembleia Nacional tenha uma ideia concreta, não só das necessidades, mas também daquilo que deve ser, de facto, o dever da Assembleia Nacional. Esta semana, João Lourenço regressou à casa, estreando-se nesta segunda-feira na Assembleia Nacional para o anual discurso sobre o Estado da Nação, desta vez nas vestes de presidente de todos os angolanos. Viva a democracia, viva Angola e muito obrigado.
O terceiro chefe de Estado de uma Angola independente cumpre deste modo com um imperativo constitucional. O espaço que segue é reservado à nossa rubrica A Voz do Cidadão. Desta feita, vamos falar sobre os procedimentos para a cerimónia de abertura do ano parlamentar, segundo o regimento da Assembleia Nacional. E para se debruçar sobre o assunto, convidamos o deputado Boaventura Cardoso. Acompanhe. Realizada a cerimónia de abertura do ano parlamentar, a nossa equipa de reportagem foi à rua para saber dos cidadãos se estes conhecem os procedimentos para a concretização deste ato solene. Vamos ouvir o que dizem os nossos interlocutores acerca deste assunto e sobre o facto do dia 15 de outubro ter coincidido num domingo. O dia 15, domingo, é um dia de descanso. Passou diretamente para a segunda-feira, né, dia 16. Acho que também durante os anos anteriores foi a primeira vez, porque tem havido sorte. Normalmente os dias 15 calam sempre no dia da semana. E aí nós estávamos sempre expectantes também, até já fiz essa pergunta, se teríamos a abertura no dia 15 mesmo, no domingo, ou passaríamos para dia 16. Gostaria sim, gostaria de saber. Eu não sei, por acaso não sei. São vários procedimentos, porque trata-se de um quarto mandato do Parlamento. Portanto, o Presidente e os deputados têm que estar entrosados para minimamente decidirem o futuro da nação. Não, nunca ouvi, infelizmente. Para melhor esclarecimento sobre o assunto, é nosso convidado para a edição desta semana o deputado Boaventura Cardoso, que nos vai explicar os procedimentos para a cerimónia de abertura do ano parlamentar, segundo o regimento da Assembleia Nacional. O que aconteceu na segunda-feira, dia 16, foi o início, a cerimónia de abertura do novo ano parlamentar. É imperativo, o dia 15 está estabelecido como data do início do ano parlamentar. Quando essa data calha num sábado ou num domingo, reporta-se para a segunda-feira. Portanto, obrigatoriamente essa semana tem que ocorrer na segunda-feira. Portanto, com os trabalhos da sessão solene. Como disse Sua Excelência o Sr. Presidente da Assembleia Nacional, na cerimónia solene de abertura do ano da quarta legislatura, vamos ter um parlamento bastante exigente, uma legislatura bastante exigente. Temos novos deputados, alguns continuam, mas estamos num momento de transição geracional e há novas motivações. Há uma esperança muito grande dos angolanos, em geral, nessa mudança, portanto, que o presidente João Lourenço encabeça e de que já tem vindo a dar sinais. Portanto, vamos ter um ano, uma legislatura bastante, não diria difícil, mas bastante atuante, com leis e outros diplomas a serem discutidos aqui. E eu auguro que haja uma maior participação de todos os deputados, uma maior interação também com os deputados, porque aqui na Assembleia Nacional nós, no exercício das nossas funções, acabamos por exercitar a democracia. Os deputados, independentemente das suas filiações partidárias, convivem nas sessões plenárias e nas comissões de especialidade, nas reuniões de especialidade, interagem, intervêm de forma acalorada, mas nos intervalos, nós, enquanto angolanos, enquanto angolanos, sobretudo, interagimos com todos sem quaisquer preconceitos, e essa é uma marca da Assembleia Nacional.
é com a abordagem feita pelo deputado Boaventura Cardoso sobre os procedimentos para a cerimónia de abertura do ano parlamentar que terminamos a edição número 85 do programa O Parlamento. Não se esqueça de atualizar-se, mantendo o contacto diário com a nossa página de internet oficial parlamento.ao, onde terá acesso a vídeos, fotografias, notícias exclusivas sobre as atividades realizadas pela Assembleia Nacional. O Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional transmite o programa O Parlamento quinzenalmente, às quartas-feiras, na televisão pública de Angola, retratando a vida, a dinâmica e o dia-a-dia do Parlamento em cerca de 25 minutos. E poderá ainda acompanhar-nos na Rádio Nacional de Angola, às quintas-feiras, quinzenalmente. Saiba também que as nossas reuniões plenárias são públicas, cumprindo deste modo com o desiderato de manter o Parlamento mais perto de cada angolano. Boa noite.